Bom dia, bom dia, bom dia. A nossa meditação hoje vai ser em Lucas 17, que diz assim, acerca dos escândalos, do perdão, do poder, da fé e dos servos inúteis. E disse aos discípulos, é impossível que não venha o escândalo, mas ai daqueles por quem vierem. Melhor lhe fora que ele pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes ao dia vier ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe, disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tiverte fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, derrasga-te daqui e planta-te ao mar, e ela vos obedecerá. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga, chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura dá graça ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Então, olha só o que diz aqui. Ele diz acerca dos escândalos, do perdão, do poder, da fé e dos servos inúteis. Estamos sendo servo útil ou inútil? É uma pergunta que eu faço. Será que eu estou sendo uma serva útil ou uma serva inútil? Mas ele diz bem que é impossível que não venha um escândalo. Os escândalos constituem um dos maiores inimigos do avivamento e dos avivalistas. A Bíblia identifica diversos tipos de escândalo, alguns dos quais são inevitáveis. Por exemplo, a religiosidade quase sempre se sente escandalizada pelo mover de Deus. Independente das evidências que o corroborem, Jesus alertou em Mateus 12, 12 e 14 que pessoas assim são cegas, incorrigíveis. Entretanto, devemos esforçar-nos ao máximo para evitar aos escândalos. Do contrário, eles podem tornar-se obstáculos insuperáveis do avivamento. Então, vamos ver o que é que diz lá em Mateus 12, 12. Mateus 12, 12 e 14. Vamos ver o que é que diz, que a palavra do Senhor diz em Mateus 12, 12, 14. Está aqui 12, 12, 14. Ele diz assim, e os fariseus, tendo caído, formaram conselho contra ele para o matarem. Então, quando Jesus os advertia a respeito dos escândalos dos servos inúteis que eles eram, os fariseus tentavam contra a vida de Jesus. Não é diferente do que estamos vendo, vivenciando hoje. Muitos servos pregando a palavra, sendo espancado, sendo chicoteado, sendo escarnecido por pessoas que não aceitam ouvir a verdade. Jesus, quando andava aqui pregando a palavra, ele foi muitas vezes, tinha que acontecer a morte dele, mas antes de acontecer, eles tentavam, porque Jesus falava a verdade. Jesus dizia para os fariseus que eles eram sepulcros caiados. Os sacerdotes eles estavam dentro da igreja pregando, mas eles não viviam. Eles viviam fazendo as coisas erradas e condenavam aqueles que faziam. E Jesus comparou eles a um sepulcro caiado. E aqui ele fala a respeito dos escândalos. Que ele diz assim, disse aos discípulos, é impossível que não venha escândalo, mas ai daqueles por quem vieram. Então nós temos que vigiar
para que nós não venhamos ser escândalo, porque o próprio Jesus diz, ai daquele. Melhor lhe fora que ele pusesse no pescoço uma pedra de moinho e se lançasse ao mar. Olha só. Aí diz aqui, livre como um escravo. Todos sabiam que no tempo de Jesus, um escravo não tinha direitos pessoais. Sua provisão, proteção e seu valor estavam nas mãos do seu senhor. Enquanto a amargura é gerada por aquilo que as pessoas fizeram a você, os escândalos se originam daquilo que elas não fizeram por você. Um dos grandes obstáculos do avivamento pessoal não é o desvio óbvio, mas sim os direitos aos quais nos recusamos a renunciar. A preocupação, a ganância e a ira são sintomas de direitos que nunca entregamos ao Senhor, para que possamos alcançar a verdadeira liberdade como filho de Deus. Precisamos primeiro chegar a uma entrega completa do Altíssimo. Quem escreveu esse texto foi o William Wick Pratney. Então, olha só o que ele escreveu. Então, nós precisamos primeiro chegar a uma entrega completa do Altíssimo. Mas nós temos que ter muito cuidado para que nós não venhamos servir de escândalo. Olhar para os outros condenando e não olhando para nós em primeiro lugar. Nós temos que olhar para nós, para que nós possamos nos corrigir primeiro. Porque não adianta eu sair para ir levar a palavra, eu estando como um sepulcro caiado. Porque as pessoas vão olhar e ver que eu não estou sendo sincera. Por isso que Deus falava, Jesus dizia que os fariseus eram hipócritas, porque eles cobravam dos seus servos, mas eles não faziam aquilo que eles pregavam. Eles pregavam para cobrar dos outros, mas eles viviam uma vida cheia de erros. Que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, que nós possamos estar sempre atentos à voz do Senhor. Que nós não venhamos servir de escândalo, mas que nós venhamos ser luz para que as pessoas lá fora digam aquele verdadeiramente é um servo do Senhor. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal, compartilhe os meus vídeos para que mais vida possa ser alcançada com essa mensagem de salvação. Que Deus venha lhe dar um final de semana, um sábado, um domingo de paz, de descanso, para que na segunda-feira você esteja com suas energias renovadas para enfrentar mais uma semana de trabalho.